E aí, tudo certo? Sou o Juca, tô aqui na Atletis para fazer mais uma vez um vídeo falando sobre a base do Furacão. Eu faço a cobertura aqui, tô fazendo do Campeonato Brasileiro, fiz do Paranaense que o Atlético foi campeão. E essa semana surgiu uma notícia, na verdade surgiu depois do jogo do Criciúma no principal, né? Surgiu a notícia da promoção aí do Vitinho, lateral direito, o ala direito do Sub-20, pro time principal e do zagueiro Marcão também, que vai passar a integrar o grupo principal do Atlético. Então, vamos conversar sobre o que pode ser, o que dá para esperar dessas duas promoções, dessas duas novas caras aí entre o time principal do Atlético. Esperar as características de jogo dos dois. Já adianto que eu gosto muito dos dois jogadores. Para mim, são dois, talvez cinco melhores ali do time do Sub-20. São jogadores muito bons. A expectativa também é muito grande para o futuro dos jogadores, enfim, internamente. Essa é uma informação também. E surge a oportunidade. Infelizmente, não é do jeito que a torcida gostaria de ver, até porque é o que a gente esperava para essa base do Atlético, que faz um muito bom trabalho dentro da base, né, jogando na sua própria categoria. Era uma transição um pouquinho mais tranquila. Infelizmente, todas, se não todas, quase todas as transições que foram feitas esse ano da base para o profissional foram por pura necessidade, também por incompetência do próprio clube, que não consegue contratar peças. O Vitinho só vai subir, por exemplo, porque o Cauã Moraes, que já tinha subido pelo João Correia, desse sub-20, lesionou. Por que que ele tem que subir? Porque o Atlético não tem quem repor, não tem lateral direito. Ainda mais agora que o Gaston Benavides está fazendo a zaga pela direita, então olha como as coisas são, né? Se tivesse um zagueiro, o Gaston seria esse reserva, como não tem. O zagueiro é o Gaston e o lateral vai ter que acabar sendo o Vitinho, pelo menos para ser uma opção. Ainda mais agora com a ausência do Aguirre, que já tinha saído desde o jogo contra o América, e agora do Léo Pelé também nesse jogo contra o Criciúma. Então, por essas duas ausências, o Atlético sobe o Marcão. O Marcão, guardadas as muitas devidas proporções, eu diria que se compara com o Aguirre na função em campo, fazer aquele zagueiro central que ficou um pouco mais atrás, fazendo a cobertura. Então vamos começar falando do Marcão. É um jogador que tem muito marcante, tem como melhor valência o seu jogo aéreo. Sempre vai muito bem, ganha todos os duelos aéreos, vai muito bem por cima, afasta todas as bolas e é algo que falta no nosso profissional, né? Olha quantos gols o Atlético toma de bola parada, toma de bola aérea. Gols que talvez até poderiam ter sido evitados se o Marcão tivesse em campo em alguma dessas ocasiões. Não sei, não dá pra garantir também, porque afinal é o menino da base, mas que com certeza já deveria ter ganhado chance. Marcão também participa de algumas jogadas, de algumas construções de ataque, principalmente em contra-ataque. O Marcão tem um lançamento muito bom, inclusive faz muito essa ligação com o próprio Vitinho. Esse jogo do Atlético concentrado na esquerda para virar para a direita no sub-20 é um movimento muito comum desse time do João Corrêa e normalmente sai do pé do Marcão. O Marcão que não vai tão bem assim construindo com a bola no pé, né? Avançando, procurando um passe entre linha, mas quando tem que fazer esse lançamento, principalmente em diagonal, né? Ele costuma ir muito bem. E assim, é um monstro nos duelos aéreos. Fez um jogo perfeito contra, se não me engano, o Vasco no Campeonato Brasileiro, agora nas quartas. Se não foi um jogo perfeito, foi um jogo quase perfeito. Acerta muito das bolas que vem por cima na área. E é muito alto também, né? Um zagueiro muito alto. Então tende a agregar legal até para ser um reforço mesmo, já que o Atlético não vai contratar zagueiro, né? Acaba estourando em quem a gente sabe que não tem que cair nessa fogueira, mas por necessidade acaba caindo, como foi com o Arthur Dias contra o América Mineiro. Acaba fazendo um pênalti que é normal um jogador da idade dele, da experiência que ele tem, apesar de ser um jogador de seleção de base, cometeu um pênalti num jogador muito experiente, que é o William Bigode. Ali vai a interpretação do árbitro, mas o fato é que o lance já foi, o Arthur Dias acabou sendo até queimado, né? Depois que ele entra, ele não recebe mais oportunidade. Torcemos para que isso não aconteça, porque as opções estão acabando, né? O Riquelme agora sumiu também, jogou um pouco, não fez um jogo ruim, mas parou de entrar, enfim. E o Vitinho é muito bem visto internamente, tá? É um jogador que tem muito potencial e é uma promessa aí do Atlético. Na verdade, ele é um atacante de origem, né? Ele é um ponta de origem, mas atua como um lateral, como um ala, para falar a verdade, no esquema do João,
porque esse esquema do João não joga com laterais, joga com os três zagueiros na construção, os alas bem abertos, principalmente o Vitinho pela direita. O Vitinho tem um mapa de calor assustador pela direita, tá? É todo pela direita. E principalmente no ataque ele chega muito bem. Chega sempre com muita velocidade, então, aproveitando da característica que eu falei do Marcão, de lançamentos, de colocar a bola no fundo, o Vitinho chega em velocidade e costuma ganhar essa bola, costuma sempre concluir muito bem. Por exemplo, no cruzamento, ele acaba associando ali pela direita, na final do Paranaense, cruza essa bola para a área, o Lima desvia ela e o Chiquete faz o gol. E o Vitinho sempre chega muito bem pelo fundo, chega com muita velocidade, tem muita qualidade também para entrar na área, às vezes fazer um cruzamento mais de perto e até tentar uma finalização. Tem uma assistência nesse Campeonato Brasileiro Sub-20, mas tem muitas participações em gols ali durante a jogada, ele acaba participando muito bem na construção. Defensivamente não vai tão bem, é verdade, mas se eu vejo, por exemplo, o Vitinho jogando pela direita, um pouco mais avançado, como é nesse esquema do Odair também, com o Benavides cobrindo ele pela direita, e até mesmo o Marcão, se tiver centralizado, ou a Aguirre, enfim. Quem estiver centralizado, né? Agora sem o Léo também fica um pouquinho mais difícil, aí é mais uma dor de cabeça das inúmeras e inúmeras que o Odair tem. Mas eu vejo como uma boa alternativa para o Vitinho ser essa quinta peça pela direita, né, do ataque. Se o Atlético atacar com uma linha de 5 no final, se for pelo meio também, nesse 3-5-2 do Odair, o Vitinho pode ser muito bem esse cara para chegar mais ao fundo, inclusive sendo pifado pelo Zapelli, como o Zapelli conseguiu agora pro Cauã Moraes no gol contra o Criciúma, no segundo gol. O Vitinho eu vejo também fazendo muito uma característica semelhante às que o Cauã Moraes, as características de jogo do Cauã Moraes, eu vejo muito no Vitinho, eu enxergo esse potencial, inclusive muita gente lá dentro também enxerga o Vitinho até para ser melhor do que o Cauã Moraes, que foi já uma baita surpresa para essa temporada ruim do Atlético, mas se tem um dos pontos positivos, um dos poucos pontos positivos desse 2025, a gente tá recuperando essa base, nem que seja por pura necessidade. É isso então, falei um pouco das características dos jogadores. Com mais notícias da base, eu volto aqui provavelmente sexta-feira no vídeo pós-jogo, que o Atlético encara o Bragantino pela semifinal do Brasileirão Sub-20. E aí sim, é pedreira firme, porque o Bragantino fez uma primeira fase muito boa. Enfim, eu falo mais desse jogo no pós-jogo e me esperem aqui na Tretes. No mais, é isso. Deixe seu like se você gosta do conteúdo de base aqui no Atlético. Agora o conteúdo da base começa a conversar com o profissional na Taça FPF que vem aí, no Brasileirão Sub-20, que vai ganhando mais relevância à medida que chega às fases finais, com o Atlético Sub-20 em ascensão agora, conquistando o Paranaense no final do mês passado. Enfim, tem muita coisa de base, tem muita coisa pra gente conversar aqui na Tretes. Assistam os Arenas todos os dias. Deixa o like aqui no vídeo para eu saber que vocês gostam do conteúdo da base. Se inscreve que a gente acabou de passar dos 70 mil, mas a meta é sempre mais. E você é muito importante para isso. Valeu? Tamo junto!